Fala moçada, hoje a gente vai dar continuidade aqui no nosso curso e a gente vai entrar agora no tema expansão territorial no Brasil colonial. A gente vai ver aqui no século XVII e XVIII a interiorização da colonização. Vamos ver um processo gradual em que os colonos eles vão se deslocar do litoral em direção ao interior do país. Eu falei para vocês na aula anterior que isso vai acontecer em função do fato de que o açúcar, a partir do século XVII, ele vai entrar em decadência. Lembra lá? Invasões holandesas, holandeses vão se deslocar depois de sair do Brasil para o Caribe e vão passar a produzir ali açúcar de boa qualidade. Final do século XVII, o açúcar brasileiro ele deixa de ser um produto tão importante. A gente vai continuar produzindo açúcar ainda por muito tempo, tá? Até o século XIX em grande quantidade, mas o ciclo ele vai se encerrar ali no finalzinho do século XVII, beleza? Isso fez com que surgissem aí expedições que levassem os colonos em direção ao interior do território, em busca de riquezas, em busca de escravos indígenas. Como eu disse para vocês também, uma das consequências da invasão holandesa foi a interrupção do tráfico negreiro. Lembra da aula anterior? Portanto, as bandeiras, as expedições do interior do território vão fazer com que o país começasse a se interiorizar. A gente vai ver aqui que essa ocupação do interior, né, vai acabar levando à descoberta do ouro. Comentamos isso. Finalzinho do século XVII vai se encontrar ouro no que hoje é o estado de Minas, tudo bem? E na sequência vai se descobrir ouro em outras partes ali de Goiás, Mato Grosso, enfim. A gente vai ver, pessoal, que a ocupação territorial ela está associada a motivos econômicos. Os colonos eles não vão adentrar o território porque eles estão se aventurando ou estão se divertindo. Eles estão indo em busca de oportunidades, em busca de riquezas. Portanto, essa interiorização ela está relacionada a questões econômicas. A gente vai ver, presta atenção aqui nesse slide. A gente vai ver que os colonos eles vão começar a se deslocar para a linha além do Tordesilhas. Observem a linha de Tordesilhas, ali que corta mais ou menos na região de hoje é São Paulo. Eles vão adentrando o interior em busca de indígenas, vão adentrando em direção à selva para procurar riquezas, no que hoje é a Amazônia. A gente vai ver aqui a interiorização para o sertão do Nordeste, né? A gente vai ver que alguns empreendedores vão lá para a região do Vale do São Francisco, do Rio São Francisco. Vamos ver também a região sul do Brasil sendo ocupada, né? Estamos vendo aqui os portugueses, os colonos portugueses indo em direção ao sul e se estabelecendo ali. Vamos ver, pessoal, os colonos descobrindo ouro na região de Minas, né? Nas atuais cidades históricas de Minas, Mariana, Ouro Preto. Né? Vamos ver aqui eles adentrando o território, procurando ouro mais para o interior, pedras preciosas. E atividades econômicas vão surgir, vão nascer, como por exemplo as drogas do sertão, o gado no interior do Nordeste, o gado na região sul do país e, sobretudo, que a gente vai focar, a gente vai separar e falar, né, algumas aulas apenas disso, a mineração, né, pessoal? A mineração ela era uma atividade, portanto, fundamental aqui, que vai mudar completamente a cara do Brasil a partir do século XVIII e vai acabar meio que dinamizando aí as relações econômicas dentro do país. Mas isso a gente vai tratar numa aula específica só sobre mineração. Uma outra atividade importante também, que vai acabar se destacando, é o algodão, ok? Na região ali do Maranhão e arredores, o algodão vai se tornar uma atividade importante também. No entanto, pessoal, teremos, além desses produtos que eu citei para vocês, drogas do sertão, gado, algodão, mineração, outros produtos dispersos, né, pelo território, como por exemplo, pau-brasil. Né? Eles vão extraindo o pau-brasil da onde tinha, então não tinha exatamente uma região específica, né? Eles foram explorando aí no litoral. Outro produto também que está meio disperso, só que no litoral, beleza? Próximo mais do litoral, vai ser o tabaco. Então, atividades econômicas que nós já falamos, tá? Pessoal, sobre a ocupação do território brasileiro, a gente vai ter, portanto, aí alguns novos produtos importantes que vão acabar contribuindo
para a ocupação do Brasil e a formação das fronteiras como nós conhecemos. Lembrando que Portugal vai reivindicar o uti possidetis das terras para além de Tordesilhas porque ela ocupou esses territórios. Então vamos destacar aqui algumas atividades econômicas que vão surgindo a partir do século XVII nesse processo de expansão. E a gente começa aqui olhando para a região sul do Brasil. Pessoal, já disse para vocês viram no mapa, que o sul vai se destacar aí o gado, a pecuária, tudo bem? Tá, como é que vai começar essa história do gado no sul do Brasil? A gente vai ver que essa história começa com os bandeirantes. Lembra dos bandeirantes? Falei para vocês que mais frequentemente eles se deslocavam em direção ao sul para atacar as missões jesuíticas porque os índios de missões eles eram mais valiosos. Então eles destruíam essas missões, levavam os índios que eles queriam, né, matavam o resto, matavam os jesuítas e deixavam a coisa lá desolada, a vila destruída, desolada. E pessoal, olha que interessante, algumas dessas missões tinham ali animais. Os animais menores eram levados pelos bandeirantes. Só que os animais maiores, como por exemplo uma vaca, era difícil de deslocar pelo território. Então eles vão deixar esses animais maiores lá. E um tempo depois, algumas pessoas vão passar por essa região do atual sul do país e vão se dar conta de que estava lá. Os bois, as vacas estavam lá, mesmo sem a atenção humana, sem o cuidado humano, os animais eles ficaram ali e procriaram e sobreviveram. Vai se descobrir que a região sul do Brasil tinha uma condição muito propícia de terreno, de solo, com pastagem em abundância, poucos animais ali que ameaçavam esse gado, animais predadores, um clima agradável, é o que a gente chama de pampas, tá? Região dos pampas. E assim vai começar a história do gado, porque algumas pessoas vão se deslocar para lá para aproveitar essas boas condições. E a gente vai ver que a pecuária nasce no século XVII. Principalmente, pessoal, focando a produção de couro, tá? Principalmente focando a produção de couro. Então surgem algumas pequenas fazendas isoladas que abasteciam no século XVII os mercados da região do Prata, ali da Espanha, da América Espanhola, região de que seria hoje a Argentina, o Uruguai, tá? Porque havia uma população de espanhóis ali. E abastecendo um pouquinho desse couro acabava também em São Paulo. Então surgiram algumas regiões de comércio que eles poderiam vender esse couro. A carne, pessoal, a carne não tinha muita utilidade, afinal não tinha frigorífico nessa época, não tinha como resfriar. Tudo bem, dava para você conservar de outras maneiras, mas não era tão vantajoso dentro do contexto, porque não tinha um grande mercado consumidor, não era tão valioso assim a carne seca, porque não tinha um mercado muito grande dentro do contexto do século XVII. Porém, a partir do século XVIII, com a descoberta do ouro das minas, pessoal, a população da região de Minas, do Rio de Janeiro, de São Paulo vai crescer enormemente em função desse ouro, um monte de gente vai para lá. E nasce, portanto, um mercado consumidor. A gente vai ver que a partir do século XVIII, a pecuária no sul vai ganhar um impulso. A gente vai ver que agora se torna interessante produzir carne, Aí a carne charqueada, a carne salgada no sol para conservar. Olha como é que funcionava isso. Criava-se gado no sul do país, detalhe, a maior parte da mão de obra era mão de obra livre, tá, pessoal? Na pecuária a gente tem a escravidão, mas a escravidão não prevalece, porque não é muito interessante para o pecuarista colocar um escravo em cima do cavalo para cuidar do gado, porque senão ele vai pegar o cavalo e vai fugir, Então a maior parte dos peões de boiadeiro, os peões que cuidavam ali do gado, eles eram homens livres e pobres, na sua maioria mestiços, tá? Então tinha escravo, mas prevalecia a mão de obra livre, ok? O que acontecia, pessoal? Eles criavam o gado até uma certa idade e chegava uma época do ano em que eles pegavam essas tropas de gado, pegavam lá algumas centenas de cabeças de gado e eles iam levando, iam marchando em direção próximo à região aurífera. A gente vai ver que eles vinham, demorava às vezes meses, tá, pessoal, para deslocar o gado, que vinha caminhando do sul do país até algumas fazendas de abate, aqui no interior de São Paulo, na região de Minas, Paraná. Ali o gado era abatido, eles tiravam o couro, charqueavam a carne e aí sim eles vendiam para a região mineradora. Portanto, pessoal, a partir do século XVIII é que a atividade vai se tornar ali fundamental, se articulando com o ouro das minas, beleza? Então, pontos importantes aqui, pessoal. Gado de corte, tudo bem? Couro e charque e carne salgada no sol.
Mão de obra livre predominante, outro ponto importante, né? O que garantiu o estabelecimento dos colonos no sul, empurrando a fronteira do país mais próximo da América Espanhola. Beleza? Muito bem. Continuando aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre a ocupação do interior do Nordeste. Beleza? A gente tem aqui a mesma razão da ocupação, a razão econômica, o motivo econômico do sul do país. O Nordeste também vai ser ocupado em função da pecuária. Beleza? No entanto, a história dessa ocupação ela é um pouco diferente. A gente vai ver que tudo começa ainda no século XVI, ok? No século XVI a gente vai ter o início da colonização no litoral do Nordeste, com o açúcar, e conforme vinham chegando os primeiros colonos, né, as primeiras levas de mercadorias, vai chegar o gado no país. Então o primeiro lugar que a gente vai ter gado no Brasil vai ser ali nas fazendas de açúcar. Era a princípio uma coisa cara, uma coisa mais rara, só não demorou muito para que esses animais começassem a procriar, né? Esses animais que serviam as fazendas de açúcar, e no século XVI ainda vai se tornar uma prática comum em várias fazendas remunerar empregados, remunerar aí, por exemplo, feitores, capitães do mato, pessoas que faziam serviços especiais para os fazendeiros com cabeças de gado, com res de gado, como eles chamavam, né? Com os bezerrinhos. E a partir do século XVII, aqui, alguns empreendedores, algumas dessas pessoas vão juntar algumas cabeças de gado, vão para o interior e vão estabelecer fazendas de criação de gado, beleza? Vão passar a criar cabeças de gado para vender para o litoral. Basicamente a gente vai ver que no século XVII, quando tem o início desse processo de expansão para o interior do Nordeste, essas fazendas mais para o interior, mais próximas ali do Vale do São Francisco, do Rio São Francisco, eles criavam gado para vender para as fazendas e para as cidades do litoral, tudo bem? Então é aí que começa a atividade. No entanto, esse processo, né, de expansão, ele vai se interiorizar ainda mais, ele vai se aprofundar ainda mais a partir do século XVIII. A partir do século XVIII, com a descoberta do ouro. Então você já está percebendo que o ouro ele vai ser bem importante para nós, né? No século XVIII. Não pelo ouro em si, mas também por outras coisas que ele acaba movimentando. Olha o que vai acontecer. O ouro se torna um mercado extremamente interessante, então vários fazendeiros vão expandir as suas fazendas, vão se aproximar, vão se interiorizar ainda mais em direção à região aurífera, à região mineradora, porque vai surgir ali um mercado consumidor. Então, a partir do século XVIII, esse processo de interiorização ele se acentua ainda mais em função do mercado do ouro, ok? Detalhe, tem uma diferença entre o sul do país e o interior do Nordeste, pessoal, que é o tipo de gado que era vendido, tá? Enquanto no sul do país, como a gente falou aqui, eles levavam um gado vivo, que era abatido em fazendas próximas da região mineradora, aqui eles levavam um gado vivo, eles chamavam de gado em pé, tá, pessoal? Eles levavam essas tropas de gado em direção à região aurífera e ali eles vendiam esse gado vivo, que era utilizado para alimentação, era utilizado aí para fornecer leite, era utilizado para o transporte, para o trabalho, tá? Ele era vendido vivo. Tudo bem? Então, a história dessa interiorização obedece aí um processo que culmina no século XVIII, com a descoberta do ouro e um novo mercado. E aí a gente vê a consolidação dessa interiorização. Lembrando que também no Nordeste a gente vai ter uma predominância de latifúndios, assim como no Sul, porém a mão de obra não era predominantemente escrava, tá? Vai predominar a mão de obra livre, de homens pobres, que trabalhavam de peões. Beleza? Então esses são os pontos principais. No próximo vídeo a gente vai continuar esse processo de expansão. Beleza, pessoal? Então até mais.